Tem um texto do Guzzo. Por favor, Fernando. Jamais houve uma campanha eleitoral como essa e nem uma sucessão presidencial tão suja. O TSE conduz a eleição como se ela fosse um evento interno do PT, no qual quem dá as ordens é Lula, colunista Guzzo. Nem precisa anunciá-lo e falar dele, que já comentamos muito sobre a sua trajetória de mais de 50 anos no jornalismo brasileiro. Tem uma carta aberta Agora eu gostaria que você lesse, publicada no Estadão, ok? Porque ela é precisa. Eu não conseguiria colocar de maneira tão precisa como fez Guzzo. Por favor. A censura demente. O STF e a sua polícia eleitoral, o TSE, destruíram a honestidade da eleição presidencial. O Supremo Tribunal Federal e sua polícia eleitoral e o TSE destruíram por completo a honestidade da eleição presidencial a ser decidida no dia 30 de outubro. Estão favorecendo agora de forma aberta um dos candidatos, o ex-presidente Lula. Para isso, violaram as leis brasileiras, expropriaram o horário de propaganda eleitoral para entregar ao seu escolhido o tempo que cabe legalmente ao adversário e, pior do que tudo, deram a si próprio poderes de censor que são absolutamente proibidos pela Constituição Federal. A eles ou a qualquer autoridade do Brasil. É o ataque mais ruinoso à democracia que o país já sofreu desde a proclamação do AI-5 em 68. Mas a censura que impuseram à imprensa e a todos os 215 milhões de cidadãos brasileiros não tem precedentes, nem nos piores momentos da ditadura, em matéria de brutalidade, arrogância, é isso? Ali comeu Cortou, alguma coisa, O TSE, sem o mínimo de fiapo de lei que lhe permite fazer isso, saiu de suas funções legais como fiscal das regras do horário eleitoral e passou a mandar em tudo. Agora dá ordens, 24 horas por dia, e a respeito de qualquer assunto, à imprensa, aos jornalistas, no fim das contas, a qualquer brasileiro que queira abrir a boca para dizer alguma coisa contra Lula nas redes sociais ou onde for. Subscrevo integralmente a manifestação de Guzzo, acrescentando o seguinte: essa inédita escalada autoritária contra a mídia regular decorre especialmente do fracasso da justiça eleitoral no combate à fake news e à desinformação. Essa que é a realidade. Estão que nem baratas tontas, muito embora com convicção e firmeza deliberada em favorecer uma candidatura. Mas estão perdidaços os ministros do TSE. E o brasileiro perplexo, petrificado, atônico com o que acontece. Tem uma notícia do antagonista. E também. Veja aí, Fernando. Em decisão inédita, federações do sistema de justiça brasileiro declaram apoio a candidato no segundo turno das eleições. Carta aberta à sociedade. Ali embaixo, as 3 entidades. Se já não bastasse o que está à luz do dia, que é o comprometimento do judiciário eleitoral, da justiça como um todo, Supremo Tribunal Federal, mas da justiça eleitoral em particular, o TSE, se não bastasse essa identificação, essa ligação com uma candidatura, agora 3 entidades, de forma inédita, como eles falam, vêm publicamente manifestar apoio a Lula da Silva. E sabe por quê, Fernando? Essas 3 entidades englobam 256 mil funcionários do judiciário brasileiro, nas várias instâncias, federal e estadual. Sabe por quê que estão manifestando apoio? É porque teve congelamento dos salários nos últimos 2 anos por parte do governo Bolsonaro. Sim, o que vocês queriam? São regiamente pagos, altos salários, e queriam, em meio à pandemia e à guerra internacional, ter reajuste de salário? Estão preocupados com a reforma administrativa que Bolsonaro prometeu, ou seja, cuidando do seu,
são privilegiados, cheios de vantagens. E aí apoiam Lula da Silva, deixando um cristalino o engajamento do judiciário em uma candidatura presidencial. Ou seja, Bolsonaro é o candidato governista à reeleição, mas, curiosamente, é o candidato antissistema dos grandes conglomerados de comunicação, do poder judiciário, do sistema financeiro, banqueiros. Vejam só. E no próximo telão, Fernando, aí realmente é de dar gargalhada. Especialistas em combate à corrupção assinam carta pró-Lula. Signatários dizem que Jair Bolsonaro representa ameaça à democracia e que o presidente não tem compromisso com a luta contra a corrupção. Mas quem que praticou corrupção nesse país nos últimos anos, meu Deus do céu? Com mensalão, com petrolão, mandando dinheiro para ditaduras de esquerda, lá fora, recursos que não voltaram, resultado de impostos recolhidos pelos brasileiros. Que brincadeira é essa? Onde que nós estamos? Estão usando até o nome do Papa, Prisco. Fernando, pediria que lesse rapidamente. O Papa Francisco enviou uma mensagem ao Brasil nesta quarta-feira, na qual pede a Nossa Senhora Aparecida que proteja o povo brasileiro e o livre do ódio e da intolerância. Segundo integrantes do Episcopado Brasileiro, Francisco tem acompanhado de perto os principais acontecimentos do país e a mensagem demonstra total compreensão com esse momento político, com uma campanha de muitos ataques e disseminação do ódio. Ok, daí depois fala ali que o Papa está preocupado com a situação, muito bem. Reconcilia ali, a população se reconcilia. Que o brasileiro precisa se reconciliar. Último telão. Isso ocorre, sabe quando? Logo depois que a CNBB manifesta-se contra o presidente Bolsonaro e a favor de Lula da Silva. Então, realmente, temos que fechar para balanço, Fernando Machado. Obrigado, Prisco. Até amanhã, 11h30.